questão de história que eu fiquei bastante em dúvida, que achei ela bastante específica, assim, tinha que lembrar bastante de datas, que foi, o enunciado falava sobre a Confederação do Equador, uma organização que ocorreu em Pernambuco, e aí você tinha que lembrar 2 outros movimentos que ocorreram em Pernambuco, que eu realmente não lembrei, outros movimentos que ocorreram anos antes em Pernambuco e eu realmente não lembrei, e chutei essa questão. Elias, o que será que ele deve ter colocado para chutar uma questão dissertativa? Porque boa pergunta, né? Um chute no vazio, né? A gente não dá para dizer, mas olha, Paulo, essa... É uma pergunta muito específica, né? Para a prova, eu diria que ela foi ali ela estava fazendo o corte. Aquela coisa, os candidatos com maior nota ficariam com essa questão. Agora, só interromper, a questão número 2, para quem estiver acompanhando a gente, desse bloco de história, né? Então, boa noite também a todos aí que sobreviveram a essa maratona, né? Aos nossos internautas aí que estão acompanhando. E, olha, é que assim, Confederação do Equador, a gente está no programa? Tá, citado dentro dos manuais, dos livros, sim. Mas é aquele tema que a gente fala, passa batido. Sim. A gente fala, às vezes, de várias outras coisas, dá certas ênfases e tal, mas essa aqui foi uma questão bastante complicada, comparada às demais, né? Porque foram assim 4 questões de história envolvendo a história do Brasil, e eu diria que ela seria a mais difícil, tanto de história do Brasil, quanto das 6, né? De história. E, assim, no item A, ele pede para falar aí do projeto político desenvolvido pela Corte do Rio de Janeiro na mesma época. Bem, então, assim, uma rápida situação sobre a questão essa questão da Confederação do Equador. É a primeira, digamos assim, o primeiro enfrentamento que Dom Pedro I tem, então quer dizer, 22, independência, 24, eclode esse movimento em Pernambuco. Né? Temos aqui a citação de nomes como Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que talvez possa ser menos conhecido para nós aqui, mas o mais conhecido é o nosso frade revolucionário, né? O Frei Caneca, né? Carmelita, que acabou se envolvendo com o movimento, depois com a derrota foi preso e foi executado, né? Uma figura até que é um pouco esquecida na nossa historiografia muitas das vezes, e foi um levante contra o centralismo de Dom Pedro I. Então, aqui o tema qual é? Centralismo do poder imperial e os interesses das províncias. Então, a província de Pernambuco se rebela contra o projeto político ideológico do Rio de Janeiro e tenta, digamos assim, romper as amarras desse centralismo, agregando ali as províncias do Nordeste e pensando num território de grandes dimensões como o nosso, construir um Estado separado. Então, quer dizer, a gente vê ali naquele momento que a consolidação territorial do Brasil, do Império, ainda não estava estabelecida. E, então, é um movimento que teve um caráter separatista e Dom Pedro I foi exemplar no processo. Mandou tropas, bombardeou, prendeu e executou os envolvidos de modo a mostrar: eu ordeno, eu comando, o Império do Brasil é uno e acabou. Né? Então, essa é o pano de fundo envolvendo. Então, o que era obrigado, o que o corretor esperava aqui? Né? Se falar, choque do centralismo da Corte do Rio com os interesses da política das províncias. Né? E no caso aqui, o exemplo seria Pernambuco. Agora, esse projeto político seria esse centralismo. Porque isso vai atravessar colônia, atravessa Império e atravessa República. Depois a gente vai pegar todos os eventos que envolvem nesses períodos e você vê o choque do poder local. Tanto é, por que a República optou pelo federalismo? Atenuar esse processo. Sim. Mas mesmo assim nós não somos tão federalistas quanto os Estados Unidos. Há uma centralidade muito forte. Né? E esse item B, os 2 movimentos ocorridos em Pernambuco em anos anteriores, aqui foi complicada porque é o seguinte, bem, imediato, Revolução Pernambucana 1817. Esse talvez fosse mais fácil lembrar porque aconteceu com Dom João VI. Agora tem mais, eu coloquei mais 2 aqui. Guerra dos Mascates, no século XVIII, dentro das chamadas revoluções nativistas, que foram aquelas que ocorrem na colônia, mas sem querer se separar, né? Olinda versus Recife. E eu voltaria um pouco mais ainda na colônia, a insurreição pernambucana, 1644, a expulsão dos holandeses.
Parece Então, um pouco quer das dizer, guerras esquecidas. sim, exigia um repertório com certa erudição aqui. Quer dizer, quem tinha boa memória, Sim. mas a gente sabe que numa prova, com o tempo correndo, Pois é. lembrar do seu, porque se ele tivesse pedido 1, beleza, mas pediu 2, então, quer dizer, o item B, metade da questão. Agora, se o aluno colocar só, citasse os dois, X, Y, estava certo, ele tinha que explicar. Pedir, não, a ideia. Ele tem que desenvolver um pouco. Desenvolver o período. Podemos citar, encontramos, temos Ali, uma frase com começo, meio, enfim, sujeito. Até porque verbo, o enunciado pede para você relacionar Com a Confederação do Equador. Relacione esse movimento com outros 2 movimentos Sim. ocorridos em Pernambuco. Pois é. E você conseguiu? A B não. A B não. Não, é aquilo que falou. Quando eu digo que foi específico, é principalmente por causa dessa questão, é muito específico. Sim. É aquela coisa de história do Brasil, assim, que às vezes não dá nem tempo de você ver. Pois é. E aí a letra A você conseguiu fazer? Sim, eu não tinha certeza, mas eu coloquei. Até pela data, né, que eles dão 1824, eu coloquei. Que era em relação à independência, que queria se separar, né? Do Brasil pós-independência. Sim.